Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis no vosso pecado, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditavam nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, terça-feira, da quinta semana da Quaresma. E hoje a liturgia nos traz uma reflexão muito bonita. A primeira reflexão contida no livro dos Números conta o episódio em que o povo de Deus se encontra no deserto. E ao viver a experiência de passar no deserto e perder muitas vezes a esperança, o povo acaba começando a murmurar contra Deus e questionando a ação de Deus na sua vida. E por sua vez, os males abatem aquele povo e de modo muito especial, nesse contexto da Sagrada Escritura, as serpentes começam a atacar o povo, a ferir o povo. Moisés, como representante de Deus, se coloca inteiramente na presença de Deus e intervém pelo seu povo. E olha que bonito. Ao ver a atitude de Moisés, que clama pelo seu povo, Deus intervém mais uma vez na história deles, pedindo a Moisés que erga uma estátua de bronze de uma serpente. E todos aqueles que olharem para aquela serpente serão curados. Não precisamente por causa da serpente, mas precisamente por causa da palavra de Deus. Quando nós contemplamos a presença de Deus na vida da gente e recordamos que o nosso Deus é o autor da nossa história, damos a Ele o sentido que lhe pertence, a ação de Deus começa a acontecer na vida da gente. A cura daquele povo não estava somente no ato de contemplar a serpente, mas estava no ato de acreditar que o seu Deus não o abandonara, que seu Deus cuidava deles, que seu Deus caminhava com eles no meio de uma experiência de dor e de desesperança. A liturgia de hoje nos aponta precisamente esse movimento. E é interessante observar que hoje, diante dos fariseus, Jesus começa narrando para eles, dizendo que ele vai partir. E para onde ele vai, o povo não pode ir. E nessa esperança desse diálogo com os fariseus, o povo não compreende muito bem. E o Senhor está dizendo para eles de uma maneira muito clara que o Senhor foi enviado pelo Pai
para passar na experiência da humanidade, mostrando para ela o sentido da vida e apontando para ela aquilo que era o sonho do Pai, o desejo que havia no coração de Deus. E nessa esperança de contemplar esse desejo, que é o coração de Deus, de amar os seus filhos, o Senhor revela algo muito bonito para nós no dia de hoje, que diante dessa Eucaristia celebramos o mistério da vida. O Senhor nos faz lembrar que aquele que o enviou é fidedigno, ou seja, é fiel e não abandona o seu povo. E assim como o Filho do Homem foi elevado no madeiro da cruz, no dia em que ele doa a sua vida pelos homens, o Senhor faz lembrar precisamente este movimento que ele também será elevado. Que como aquela serpente no deserto, todos olhavam e lembravam da promessa de Deus e recebiam a graça da cura. Agora quem vai ser elevado é o próprio Filho do Homem, aquele que de uma vez por todas traz a esperança e a salvação ao seu povo. Que pelo seu sangue, pela sua obediência, pela sua fidelidade à vontade do Pai, desfruta da graça da salvação. Mas o que a liturgia de hoje, em síntese, nos convida a contemplar? A liturgia de hoje ensina-nos que nas experiências de incerteza da vida, o nosso coração voltado àquele que é fidedigno, aquele que cuida de nós, aquele que nos salva, é capaz de devolver ao nosso coração a esperança que muitas vezes nos falta. Em um tempo como esse que estamos vivendo, da pandemia, do coronavírus, muitas vezes nos falta a esperança. E é necessário nesse tempo de Quaresma lembrar que aquele que caminha conosco é fidedigno. E a experiência de entrar na Semana Santa daqui a alguns dias vai ser a experiência de olhar para a cruz e contemplar a nossa salvação. Contemplar o amor de Deus que é fiel para conosco e que não nos decepciona. O Deus que caminha conosco, o Deus que nos dá a graça da salvação. Nesse tempo de Quaresma, renovemos a nossa esperança e caminhemos alegres rumo à nossa Páscoa. Por isso, neste dia santo, apresentemos também ao nosso Deus os nossos pedidos, as nossas preces.